Salve Maria e viva Cristo Rei! Primeiro vídeo do canal e eu já venho falar algumas coisas. Não sou teólogo, sou um aspirante a apologeta. Estou com toda a minha ignorância, mas com humildade eu tento defender a igreja. Então, quando você vier ver meu vídeo, possa ver, mas sempre busque informações com quem entende mais do que eu. Apenas sou um jovem, ainda não sei muito sobre a Igreja Católica, meu forte não é filosofia, meu forte nem teologia é, eu sou apenas um estudioso. Então, eu venho aqui fazer alguns apontamentos sobre algo que eu fico em dúvida, pesquiso e venho na internet falar o que eu entendi, o que eu aprendi. Então, não pegue o meu vídeo como uma verdade absoluta, porque talvez ele não possa ser. Se alguma coisa que eu comentei que estiver fora da doutrina católica, deixe nos comentários. Se o que eu falei estiver de acordo com a doutrina católica, também deixe nos comentários. E no mais, vamos para o vídeo. Os protestantes, eles gostam de abrir a Bíblia lá no episódio da Eucaristia, na instituição da Eucaristia, e eles geralmente pegam isso sem o contexto, sem a exegese básica, e faz aquele papelão que nem foi o debate contra o padre José Eduardo. E vamos ler o versículo onde, segundo eles, acaba com a doutrina, com a verdade de fé da Eucaristia. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa é a taça da nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Veja que a argumentação deles para dizer que o que Jesus estava falando sobre a carne deles ser comida, sobre o sangue deles ser bebida, é nada mais do que uma metáfora, que uma parábola. Um dos argumentos deles é: Jesus sempre falava por parábolas. Ou esse argumento que eu irei falar aqui. Eles dizem: minha memória. Pronto, acabou para a Eucaristia. A Igreja Católica idolatra um pão. Mas e se a gente for ver o que significa memória para um judeu? Você pode perguntar: como assim para um judeu? Nós somos cristãos? Exato, somos cristãos. Porém, o contexto desta passagem era o contexto da Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica para um judeu? O que é a palavra? A palavrinha memória para um judeu. Isso iremos observar, destrinchar aqui nas Escrituras. Aqui vemos que se o pão é algo meramente simbólico, meramente memorial, o apóstolo Paulo estava escrevendo alguma loucura quando ele diz na carta aos Coríntios que aquele que come e bebe do pão e do vinho indevidamente está sendo réu de sua própria condenação. Fazer igual o padre José Eduardo falou: Deus está mandando as pessoas para o inferno por causa que está comendo um pão, meramente um pão. A igreja virou padaria? Logicamente não. A igreja não é padaria. A igreja é sacrifício.
pão está dividido do sangue. Como dizem Salmos, que o sangue é o que vivifica o corpo. Se o sangue está fora do corpo, este corpo não tem vida. Então ele é um sacrifício. A missa é o sacrifício de Cristo, não um novo sacrifício, pois o sacrifício da cruz é eterno, logo não tem fim. Então, aquele sacrifício que vemos lá na missa, no altar, é o mesmo sacrifício da cruz. E como provaremos que o corpo de Cristo é algo literal? Vamos ver primeiramente o que é memória. Vemos aqui que no livro de Êxodo, quando está falando aqui sobre as prescrições sobre a Páscoa. E no capítulo 12, no versículo 26 e 27, está dizendo isto aqui: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Yahvé, que passou adiante das casas dos israelitas, no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. E então o povo se ajoelhou e prostrou. Esse é o significado da Páscoa, mas não para por aí. Temos mais e mais versículos que apontam sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 20 ao 23. Amanhã, quando teu filho te perguntar, que são estes testemunhos e estatutos e normas que Yahvé nosso Deus vos ordenou, dirás a teu filho, nós éramos escravos do faraó do Egito, mas Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte. Aos nossos olhos Yahvé realizou sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, porém, fez-nos sair de lá, para nos introduzir e nos dar a terra que, sob o juramento, havia prometido aos nossos pais. Mais uma passagem falando sobre a Páscoa. Livro de Josué, capítulo 4, versículos 5 ao 7. E lhes disse Josué, passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntar, que significam para vós essas pedras? Então lhes direi, é que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança de Yahvé, e sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os israelitas. Veja mais uma vez a palavra memorial. Mas o que é um memorial? Para o judeu existe uma palavrinha que se chama zikaron. E essa palavra não é algo meramente de lembrança, não é algo que é para relembrar. Veja, nossos antepassados, eles saíram da terra da escravidão. Não. Quando ele cita essa palavra zikaron, significa que eles estão vivendo aquilo. Sempre aqui nas Escrituras, quando vão falar da Páscoa, eles não vão falar aquilo que era dos seus antepassados e hoje vocês estão de boa, não. Eles sempre vão dizer, nós éramos escravos, hoje não somos mais escravos. Porque aquele acontecimento do passado que aconteceu com eles no Egito é atual para eles.
aquela fuga que eles fez para a Terra Santa, para a liberdade, é atual para eles. Pergunte ao judeu o que é memória. Ele te dirá exatamente isso. É algo que é para se tornar atual. É algo para se viver e não se lembrar. Você pode até pensar, o que esse rapaz, o que esse menino tem a me ensinar? Eu não acredito nele. Ok. Vamos ver o que textos judeus diz sobre a palavra memória. 10:5. Em toda geração, cada pessoa deve se ver como se tivesse saído do Egito. O que é isso aqui? Está falando sobre a Páscoa, sobre este memorial que os protestantes dizem. E não está falando deve se lembrar, deve ter uma memória como um memorial que nós pensamos que é, ou algo simbólico. Não, está falando toda geração, cada pessoa deve se ver como se tivesse saído do Egito. E todas estão falando, todas essas fontes que eu peguei diretamente de sites falando sobre a visão judaica, está falando literalmente que a memória que o povo judeu tem sobre a Páscoa é algo literal. E a Eucaristia, quando Jesus institui a Eucaristia, foi no contexto pascual, num contexto onde os judeus viviam isso realmente e não simbolicamente. Então, como que Jesus vai pegar algo que é para ser vivido para ser simbólico? Não tem lógica. Fica mais sem lógica como vemos a carta aos Coríntios de São Paulo. E pior, quando vemos o Evangelho de São João, onde Jesus, ele vai falar que ele é a carne, que ele é o pão. Ele fala em comer carne, literalmente. Vejamos, João capítulo 6, versículo 59. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. A palavra que ele utiliza para come aqui é a palavra grega trogo, que significa mastigar, roer com os dentes, algo literal. Ele antes estava usando outra palavra antes disso. Na parte aqui que ele estava falando sobre comer, ele estava utilizando outra palavra no sentido mais geral, mas daqui para baixo ele usa nesse sentido literal da palavra. Drogo, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. No versículo 56, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Come, aqui também é o verbo trogo. No versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e também aquele que de mim se alimenta, ele também utiliza o verbo trogo, ou seja, roer, mastigar. No versículo 58, Jesus mais uma vez utiliza este verbo, este pão que desceu dos céus. Ele ainda fala, este pão que desceu dos céus. Ele não é como dos seus pais que comeram, ele utiliza de novo o verbo trogo e pereceram. Quem come, mais uma vez, o verbo trogo. Este pão viverá eternamente. Jesus se compara com o maná. O maná foi literalmente comido. E Jesus diz que a carne dele será literalmente comida. E aqui nós vemos que seus seguidores, os seguidores de Jesus, ficaram escandalizados.
Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura. Lógico que é dura. Imagina você, um povo que não pode comer carne de porco, ouvir o seu mestre dizendo que é para mastigar, para roer a carne dele. Um povo que não podia comer carne de porco porque ficava impuro. Imagina a carne humana. Por isso que eles se escandalizaram. Esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse. Aqui vem outro ponto-chave. Jesus não trouxe, vamos dizer assim, palavras melhores para eles escutar. Mas Jesus foi firme, mais uma vez, em falar a verdade. Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne não serve nada. As palavras que eu vos disse são o Espírito da vida. São o Espírito da vida. Aqui mostra mais uma vez que a Eucaristia é um sacramento de salvação. Que vida é essa que Jesus está falando? A vida terrena? Não, a vida espiritual, a vida no céu. Quem terá essa vida? Quem come a tua carne e bebe o teu sangue, pois permanecerá nele. Então, se você, vendo isto aqui, vendo claramente que Jesus estava falando que ele é o pão, que ele é a carne que deve ser comida, o sangue que deve ser bebido, e mesmo assim você nega, você está negando o próprio Cristo. O Cristo que se fez um pedaço de pão, eu estou apontando para esse lado, que é o lado onde está a minha paróquia. Ele está lá no sacrário, mas vários nega. Como pode um Deus se fazer pão? Impossível. Isso era o que os fariseus pensavam. Como pode Yahvé, com toda a sua grandiosidade, se fazer homem? Homem como eu, como você. Mas este homem era uma pessoa divina e não meramente um homem mortal, filho de Adão. Ele era o novo Adão. Não tem como. Não tem como você olhar para isso e negar que a Eucaristia é o próprio Jesus. Eu não acredito nisso. Os milagres estão aí. Milagre de Antiano e vários outros milagres. O último que teve, a imagem do rosto de Jesus apareceu na Eucaristia lá na Índia. O milagre em Buenos Aires. E fora os outros, que são inúmeros. Mas mesmo assim as pessoas não creem. Por que elas não creem? Porque o coração está endurecido. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isto vos afirmeis que ninguém pode vir a mim, se isso não for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que deixaram de andar com Jesus? Ora, quem é que vai querer comer a carne de um ser humano, não é mesmo? Vocês podem vir com o argumento: a igreja primitiva não cria nisso, mentira. O argumento para os romanos perseguirem os judeus e o argumento dos judeus para perseguir os cristãos era que eles eram canibais. Canibais. E aí? Vai dizer que a igreja primitiva não cria na
que o pão se torna a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não se transforma. Muitos protestantes, ou até quem não é cristão, entra em dúvida. O pão não se transforma, o pão se transubstancia. A substância muda, os acidentes permanecem. Por isso, eu louvo a Deus por ser católico e ter a Eucaristia, ter o meu Deus que se faz tão humilde a um simples pedaço de pão.